estou aqui com essa simpatia e um exemplo para nós comunicadores, a Joyce Ribeiro. Tudo bem, Joyce? Tudo ótimo, Marcela. Gente, prazer vocês falar conhecem, com você. né? A Joyce é apresentadora de telejornal, nossa, e ela encabeça várias causas maravilhosas, é um exemplo para nós como mulher, obrigada. como empreendedora. Joyce, eu queria que você contasse para nós, eu sei da sua história um pouquinho, mas eu quero que você conte Tá bom. para os nossos seguidores, como foi esse início que você, quando você decidiu ser jornalista? Que é uma empreitada difícil. Pois é. Mas você foi persistente, que eu acho que é um dos principais adjetivos que a gente precisa aí para um empreendedor Na de vida, sucesso, né? Verdade. Porque a escolha, esse momento da escolha da profissão, do que você pretende fazer por longos anos da sua vida, é um momento muito difícil, né? E que aqui no Brasil a gente faz essa escolha muito cedo. Né? Com 16, 17 anos. Sem preparação também, né? Sem nenhuma. E assim, eu acho que é legal ser isso. Sem ter conhecimento do que é a carreira a fundo, né? Porque afinal de contas é uma pessoa muito jovem que está ali imaginando o que será melhor, né? Mas enfim, então foi uma fase muito tensa na minha vida, assim, pré-vestibular, o que vou fazer, o que não vou fazer, como será, e o que eu queria realmente fazer me trazia mais dúvidas do que certezas, né? Porque eu sabia que eu queria fazer jornalismo. Desde muito nova, desde uns 13, 14 anos, eu adorava assistir jornais na TV. Acho que jornalista tem isso, né? A gente olha assim, aquele apresentador na palavra padrão, esses e fã. Eu adorava, quero ser, eu assistia Sandra Nemberg, Glória Maria, que Nossa, eu assistia imagina. muito, foi uma referência até hoje. Zileide Silva, Ana Paula Padrão, Fátima Bernardes, tantas mulheres. E aí eu pensava, se eu conseguisse fazer algo parecido, estava realizado. Já tá sensacional, era isso que eu queria. Aquelas viagens, né? Depois a gente vê que não é isso a carreira, né? Que não é só essa parte legal. Né? Mas enfim, aquilo me fascinava muito. Certeza. Falava, gente, é isso que eu quero. E eu tinha muita facilidade com a escrita, gostava muito. Então você sabia que tinha uma habilidade, né? Não é só gostar e querer. Exatamente, tinha algumas, notava em mim algumas características que me aproximavam dessas profissões e me afastavam de outras. Então eu fui meio que eliminando. Não tinha jornalista na família, não tem até hoje. Também não facilita em então, nada. Então não tinha uma referência muito próxima. O meu pai trabalhou como divulgador, que é uma profissão também que hoje já não tem, que seria o assessor de imprensa hoje, que seria mais próximo do assessor de imprensa. Então eu olhava o trabalho dele, também gostava que ele vivia em TVs, em rádios e tal, e aquilo também me fascinava. Mas aí eu fui lapidando essas ideias, falei, bom, é jornalismo que eu quero fazer. Mesmo com tantas dificuldades. Mesmo com tantas dúvidas. Aí vem a fase do medo, né? Falei, gente, eu vou fazer jornalismo, vou fazer 4 anos de faculdade, mas e aí, será que eu vou conseguir atuar de verdade? Porque eu só queria fazer jornalismo para fazer televisão. Puxa, e aí o teu hoje diminui, né? Diminui, ficava afunilada, né? Falando, gente, será que eu invisto nisso ou eu vou para algo mais seguro? Aí veio a ideia de fazer direito. Que eu conheço sua história. Aí eu falei, não, vou fazer direito, quem sabe numa segunda faculdade, eu conseguindo lá na frente, depois de já ter alguma carreira mais estruturada como advogada, de repente pode ser o momento de fazer jornalismo e tal. E fiquei nesse plano. Mas aí, bem pertinho de prestar, eu falei, quer saber, não é nada disso, eu não quero inverter, eu quero fazer jornalismo. Acho que aí que veio todo o seu instinto empreendedor, porque o empreendedor ele precisa disso, né? Tem que ter um propósito, tem que ser alguma coisa que te complete, né? Você acredita, é uma crença naquilo que você quer, que muitas vezes ela não está baseada em nada prático, né? Sim. Porque tudo na sua vida, a prática, te leva para outros rumos. Mas dentro você tem aquela vontade, poxa, é isso que eu quero fazer, é isso que vai me realizar. Eu sei que nada me favorece nesse momento, mas alguma coisa me diz internamente que tem que ser por esse caminho. E se eu não fizer, eu vou me
me sentir frustrada em algum momento. Isso aí, com os E com instintos. 19, 18, 19 anos, é o momento, né, de investir naquilo que você, na sua primeira opção, eu diria. Não que em todas as fases da vida a gente tem, né, esses... Dá pra mudar, dá pra reorganizar. Né, pra fazer outras coisas, pra se enxergar de outras formas, Mas se for né? pra arriscar, que seja logo Que no começo. seja no começo, enfim, porque é sempre um ganho, Sim. né? Nunca é. Conhecimento nunca Ainda é que demais. você não exerça, ou que você tome outros, né? Tome outros caminhos, mas sempre vai ser um ganho, sempre vai ser algo que você vai levar com você. E graças a Deus eu consegui me formar, né? Concluir e exercer. E os desafios aí? Muitos, pra entrar, pra Muitos. chegar até a TV. Muitos, Muitos, porque... né? Nãos, muitos nãos. deve ter Muitos recebido. nãos, muitos nãos. No final da faculdade, na fase de conseguir estágios, de conseguir alguma atuação prática, né? E aí um monte de não que eu já tinha recebido. Eu falava, meu Deus, eu vou terminar a faculdade sem conseguir ter noção do que é a realidade. E não chegava essa oportunidade, sabe? Essa porta não se abria e eu ficava frustrada. Eu sempre me cobrei muito, sempre fui uma pessoa muito ativa, muito de tentar, de fazer, de buscar, buscar. Guerreira, né? A base brasileira típica, Guerreira. né? Que vai um não, 2 nãos, Não 10 desiste. nãos e vai tentando. Até que eu consegui o primeiro estágio, numa TV muito pequena, que me ensinou muito. Eu pude, por estar numa TV pequena, participar de várias fases, né, da produção de televisão. Fui estagiária, fui produtora, fui pauteira. Aí tive uma oportunidade na ausência de um repórter, fui fazer uma reportagem na rua. Olha que legal. E aí não saí mais. Isso aí, então buscar as oportunidades, né? Enxergar o lado positivo Buscar, do que você está fazendo. E eu acho que para quem está começando em qualquer área, é o querer ver de perto. Porque às vezes, por mais que você não faça na prática, mas sair com uma equipe de reportagem e observar, ver as pessoas trabalhando na rua, já tem um valor incrível. Você está ali, você está vendo, você está observando tudo, né? Tem que ser curioso. Tem que ser, né? Tem que ser curioso. E E aí já- as coisas acontecem. Sempre, né? Tô um Pra pouco cima. rouca, mas eu Tá ótima, maravilhosa. falando, a gente vai ficar aqui E até agora, amanhã sabe o que a falando. gente quer saber, Kim? Como é que você enxerga o cenário do empreendedorismo no Brasil? Com todas essas fases, esse momento que a gente está passando. E a mulher, principalmente, né? Que está se destacando cada vez mais. Eu fico com muito orgulho disso. Verdade. Dela querer e ela conquistar o Consegui. espaço. Sabe que eu que entrevisto muitas pessoas, ouvi muitas vezes, né, vários dos meus entrevistados dizendo que no momento de crise, de dificuldade, a gente encontra várias oportunidades Sem de, dúvida. né, cavar coisas diferentes e de ter ganhos, né, financeiros, inclusive, em momentos difíceis. Então, isso realmente acontece na vida da gente e, de uma certa forma, aconteceu na minha vida também. Porque eu sempre me enxerguei trabalhando em veículos, não tinha essa vontade inicial de fazer só televisão, mas acabei passando por todos os veículos, trabalhei em revista, trabalhei em rádio também, então pude me experimentar nessas áreas. E que dá para empreender também dentro de uma empresa. Né? Sendo colaboradora, Sim. é muito possível empreender, né? Sim, sim. E aí, mas o que acabou me surpreendendo foi na possibilidade de antecipar um pouco essa responsabilidade e esse desafio de empreender na prática. Então, quando eu decidi fazer o Joyce Entrevista, que é o meu programa de entrevista, Inclusive é um canal que vocês é têm o que canal seguir, que todo gente, lá no mundo YouTube, viu? pode seguir, Joyce Entrevista. Joyce Entrevista. E eu tive que me exercitar em outras áreas, né? Ter outras preocupações de empreendedora mesmo. O formar equipe, né? Desafio grande. O cuidar dessa equipe, o direcionar o trabalho de todos. Então eu tive que me colocar em outras situações que até
então eu não tinha uma proximidade tão real, né? E foi incrível. Descobri outros pontos de melhoria e descobri outras habilidades também. Então, foi um momento, e está sendo, porque eu não deixei o projeto de lado, ele está andando e caminhando, e estou partindo para uma terceira temporada. Então, gostei. Gostou da coisa. Gostei de empreender. Foi muito bom empreender. Foi muito bom pensar no negócio como um todo. Foi muito bom pensar na viabilidade financeira, na viabilidade, no meu caso, artística da coisa. Sim, também. Da possibilidade de superação diária, porque entreter e prender a atenção é um desafio, a cada minuto, né? Então, ter essa prática com outras pessoas que me auxiliaram, claro. Você gostou? Eu gostei muito. E com certeza hoje já faz parte da minha vida, porque a partir desse momento outros projetos foram aparecendo e estão em andamento. Você falou sobre a questão de, no momento de crise, criar, né? E tem um ditado que ele é clichê, mas eu gosto muito de usar, que o pessoal fala, pegue a palavra crise, tira o S e fica CRI, né? Eu acho que o brasileiro tem uma grande vantagem, porque nós somos criativos de natureza. Verdade, somos. O brasileiro, ele... Até por conta da necessidade, né? Faz a com necessidade que a gente faz com que a gente tenha um outro olhar, mais aberto para as oportunidades que vêm desses momentos mais difíceis. Então, ontem mesmo no jornal a gente estava falando a gente está na Semana da Consciência Negra, falando do número de negros que se tornam empreendedores. Mas por que tantos negros seguem esse caminho, né, do empreendedor? Também pela falta de oportunidade no mercado de trabalho formal, as barreiras que a gente sabe que ainda existem, que precisam ser superadas. Isso faz, continua fazendo com que muitas pessoas procurem outras possibilidades. Empreender é uma delas. E lá no futuro, passada a dificuldade inicial, trará todo o retorno esperado, né? O ganho esperado. Mas enfim, de momento ruim a gente abre outras portas, sem dúvida. Sem dúvida. E tudo isso que você aprendeu aí nessa sua caminhada empreendedora, que você consegue trazer para a tua vida no telejornal, por exemplo? Sim, porque esse momento do Jornal da Cultura, o Jornal da Cultura ele tem um formato diferente, né? Ele é um jornal mais voltado para o debate. Então a gente traz todos os dias 2 convidados, geralmente com pontos de vista completamente diferentes, né? Que se opõem em vários momentos, em diversas opiniões, mas que vêm debater e pensar os assuntos do dia a dia junto com o telespectador. Então, para quem está em casa, além da notícia do dia, vem sempre uma explicação de pessoas das mais diversas áreas que têm carreiras que os habilitam, né, a falar tão profundamente sobre esses assuntos. Nisso, o pensamento e a estrutura desse jornal também é diferente do jornal padrão, né? Também a minha participação enquanto apresentadora, enquanto âncora do jornal, também precisa de uma outra visão criativa, de né? uma outra criatividade, de um exercício diferente da criatividade, com um entendimento mais profundo do que as pessoas realmente querem ouvir mais, né? Querem saber mais, qual é o assunto de hoje que vai, além de despertar mais a atenção, mas que precisa de um aprofundamento maior. Então, todo dia esse quebra-cabeça, acaba sendo um quebra-cabeça. Então, a gente se testa diariamente nisso. Então, é um outro jeito de pensar equipe, é um outro jeito de trabalhar em grupo, é um outro jeito de trazer para o jornal o nosso universo, a nossa realidade brasileira, explicada de outra forma. Isso aí. Eu não podia deixar de falar, né, sobre o teu momento. A primeira mulher negra a assumir uma bancada de um telejornal, entre tantos outros predicados. E parabéns, você. Obrigada. Apesar de que eu espero que um dia a gente tire um pouquinho Exato, essa questão, a primeira.
É a mulher. É. Se é branca, negra, eu não importa. Verdade, se é a sabe mulher, que- eu já acho que seria ideal. Mas nesse caso você teve uma Sim, conquista a gente tem que comemorar. e tem muito que comemorar. Porque essa a gente vem conquista, crescendo, né? sem dúvida. É uma conquista que não é só minha, é uma conquista que muitas pessoas, muitas mulheres que vieram antes e não tiveram essa oportunidade, estão vibrando e comemorando por Você mim. representa uma por uma, né? Exatamente, eu represento muitas pessoas, isso além de ser uma responsabilidade muito grande, é um orgulho muito grande, né? Aumenta muito a minha responsabilidade mesmo, mas a minha vontade de fazer coisas mais interessantes e mais legais dentro do jornalismo, dentro da profissão que eu escolhi, para abraçar, porque eu amo, porque eu quis tanto. E eu sei que tantas outras mulheres talentosas, talentosíssimas, poderiam ter feito muito mais do que eu fiz até hoje se tivessem tido a oportunidade que não tiveram naquela época. Uma cedida a você. Exatamente, então vamos comemorar, né? Esses passos delas culminaram na minha presença aqui hoje. Então, é um momento de comemoração. As pessoas questionam muito, mas tem que ficar falando que é a primeira mulher negra, tem que... Hoje, a gente ainda precisa... Sim. A gente ainda precisa mostrar para outras meninas, outras adolescentes. Eu, quando tinha 16, 17 anos e estava aqui falando para você como que foi escolher o jornalismo, não tinha tanta possibilidade de ver outras mulheres e de falar, nossa, olha o que ela faz, quero fazer também. Né? Hoje em dia a gente tem, ainda longe da situação ideal, mas os passos já estão mais avançados. Né? Então a gente tem que tem que comemorar, tem que enaltecer e tem que tomar esse momento como ponto de partida, porque ainda tem muita coisa a ser feita, mas cada passo tem que sim ser comemorado. Comemorar, a gente tem que comemorar essa sua última conquista, que foi demais, né? Como foi mediar um debate presidencial? Que responsabilidade? Foi. Deu um friozinho na barriga? Deu muito. Deu muito, assim, foi um convite incrível que eu recebi da TV Aparecida e num momento importantíssimo do Brasil, uma eleição tão diferente sobre os mais variados aspectos, né? Um momento político importantíssimo para cada cidadão brasileiro e ter sido escolhida para fazer a mediação do debate foi um momento mais importante da minha carreira até hoje. E foi o ponto alto, eu acho que do país, né? Exato. E você estar à frente desse ponto alto de um país foi muito importante, tem toda uma simbologia, tem todo um caminhar profissional, né, de muita luta, muito trabalho. E para o debate especificamente, fora o nervoso, né? Sim. Que dá aquele friozinho na barriga, tudo que a gente faz de novidade. Cada dia tem esse friozinho na barriga e tem que ter, né? É assim que a gente se está sempre em alerta, né? Para realizar coisas legais realmente e tendo noção da responsabilidade que a gente tem. Mas o que eu pensei para estar ali plena e calma para fazer, porque as pessoas me perguntavam depois, você ficou muito nervosa? Fiquei sim, mas a partir do momento que começou, estava tranquila. Estava tranquila, apesar de toda uma movimentação, eram 160 pessoas envolvidas no trabalho e eu com a responsabilidade de tocar tudo ali para sair tudo perfeito. Né? Então, eu me dediquei muito, trabalhei muito com a equipe, estive presente em todas as fases para ter essa tranquilidade de ali no momento desempenhar com calma. Então, deu muito certo. Eu senti que foi um debate que eles colocaram mais as ideias, falaram mais. Né? A gente tinha uma intenção e passamos muito para eles, para a assessoria de cada um dos candidatos, de que a gente queria que eles falassem realmente sobre as propostas, que a gente não queria desvios, a gente não ia tolerar
né, agressões, tal. Todos os debates eles têm essa passam isso pros o que é chato. mas a organização sempre passa isso para os candidatos e acaba aqui no calor, né, da discussão, sim. as coisas aí, muitas vezes saem do controle e a gente não queria que isso acontecesse. A gente queria ótimo, um debate mais limpo, mais aberto para os telespectadores e com muita rigidez, né, a emissora e eu ali, né, naquela função de fazer com que as coisas fossem seguidas realmente com essa rigidez, nós conseguimos. Sucesso. Ó, meu nariz. Nós conseguimos fazer com que a ordem fosse, né, garantida ali. Aí algumas pessoas acabaram reclamaram um pouquinho de nossa, mas estava muito brava, não podia, tem que deixar falar mais, tem que deixar, às vezes eles vão se agredir mesmo. Então eu falei, não, gente, não era esse propósito, eu acho que não precisa de agressão, é tudo que a gente não precisa. Acho que foi ótimo, né? Então a gente escolheu esse caminho, essa medida de mais ponderação e graças a Deus o resultado foi super positivo e foi incrível. Obrigada, foi uma experiência que eu amei fazer. É isso aí. Eu amei conversar com você, muito obrigada. Uma simpatia, olha, já acabou, gente. Também. Podia ficar aqui horas falando, mas na internet, sabe o que a gente pode fazer? Episódio 2. Exatamente. Aí a gente vai falar de outras coisas. Isso, a gente é um outro tema, a gente conversa, porque você é uma simpatia. Nossa, sempre um prazer te receber, adorei te conhecer, falar com o seu público. E aí, conversar. A gente vai falar depois sobre o seu canal. Isso, vamos fazer uma só sobre o canal e sobre a terceira temporada, que eu já fiz 2 entrevistas. Olá, vem aí, coisa boa. Demais. Minhas entrevistas incríveis. Quando você acha que vai lançar? Só pro ano que vem. Pro ano que vem. Pro ano que vem. Tá bom. Mas avisa que a gente... Aviso. Nós e os nossos seguidores... Mas tem 2 temporadas anteriores que todo mundo pode seguir. Pode ir lá. Joyce Entrevista. É isso aí. Obrigada, querida. Obrigada, Nath. Adorei. Prazer enorme. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchauzinho.